Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Fábio Rufo, sou treinador aqui na Pruvit, estamos aqui na Madalena. Este é o nosso espaço de treino, não é? E hoje vamos falar de um tema muito interessante, um tema que coloquei uma caixa de perguntas e o pessoal aumentar a massa muscular, ok? Se tu és uma pessoa que procura aumentar a massa muscular, fica até ao final porque eu vou passar-te algumas noções do que é necessário para isso acontecer, alguns exercícios e, principalmente, como é que funciona essa estrutura. Será que existe o treino errado e o treino certo? Será que isso existe? É isso que nós vamos falar agora. Para começar, eu quero que penses numa coisa primeiro. Não existe treino que não funciona ou treino que funciona. O que existe é treino inapropriado para o que tu queres. Ok? E porquê que nós temos que falar nisto? Porque imagina, existe aqui duas diferenças. Ora, pensa comigo. Tu és sedentário. Imagina, tu não fazes qualquer atividade física, não fazes exercício, não fazes nada, não é? És um sedentário. Ou tu és um atleta. O que acontece? Para um sedentário está um pouco abaixo da sua massa muscular. Certo? Faz sentido? Responde aí, nos comentários, para saber. Agora, quando tu já és um atleta, tu provavelmente já estás com uma massa superior um pouco acima da tua fisiologia normal, ok? Dentro daquilo que tu consegues ter com um exercício. Não interessa qual, para já. Oi, Vera. Então, voltando aqui à questão. Imagina, um sedentário, se começa a correr, aumenta a massa muscular. Aumenta, sim senhora. Então, Fábio, mas a corrida é o treino mais indicado para aumentar a massa muscular? Boa questão. Como tu vês, se for um sedentário a começar a fazer uma corrida, óbvio, como a sua musculatura está abaixo do normal, é normal que ele vá desenvolver a massa muscular. Daí não existir um treino errado para o aumento de massa muscular. Pode não ser apropriado tendo em conta o objetivo que ele quer. Vamos imaginar que tu queres aumentar a massa muscular. Aí já podemos criar um estímulo diferente. Agora vamos falar de um atleta, um praticante de musculação. O que é musculação? Musculação é utilizar os pesos para a construção de músculo. Musculação serve para quê? Para tu construires o teu corpo, né? Redefinir o teu corpo. Vamos imaginar aqui um atleta de crossfit. Um atleta de crossfit o que é que faz? Utiliza os pesos para criar os movimentos, não é? Então, vai precisar, de certa forma, de músculo para fazer os movimentos que quer. O atleta de musculação já vai precisar do quê? Já vai precisar dos halteres para construir o músculo. É um pouco diferente. E depois, dentro de treino resistido, que já estamos a falar de treino que envolve carga, claro que, pelo que a ciência nos diz, esse é o que traz melhores resultados, tanto em termos de força, tanto em termos de hipertrofia, tanto em termos de também resistência muscular, não é? Também dá. E potência, que são para modalidades assim mais desportivas. Então vamos voltar aqui. Bem, então como é que o que é que eu tenho que fazer, Fábio? Muito bem. Claro que tens que colocar mais carga. Tens que usar exercícios que contenham carga. Isso aí vai estimular o teu músculo a quê? A identificar e a cansá-lo. Quando ele se cansa, qual é a informação que tu estás a dar ao teu corpo? Muito bem, olha, tu não aguentas, tu vais ter que ficar mais forte. E, naturalmente, com a recuperação, e claro, com uma boa dieta, porque senão não acontece a massa muscular, tu começas a desenvolver massa muscular. Agora, Fábio, todos os treinos basta ter carga e funciona. Depende, dentro daquela escala que eu te disse, imagina, tens exercícios mais para força, exercícios para hipertrofia, exercícios mais para resistência. Imagina, a força são séries mais pequeninas, repetições mais curtas e com cargas superiores. Se tu começares a fazer isso, desenvolves a tua massa muscular. Sem dúvida que desenvolves. Agora, se tu começares do outro lado, pouco peso, muitas repetições.
És um sedentário, desenvolves a massa muscular? Sem dúvida que desenvolves a massa muscular. Claro que dentro de números altos e números baixos, há uns números mais interessantes para hipertrofiar. Hipertrofiar é o quê? É o aumentar a massa de forma generalizada. Hipertrofiar o teu músculo ganha um aumento de volume, ok? E para isso, o que é que tens que fazer? Trabalhar ali numa margem de 8 a 12 repetições, podendo mesmo levar à falha o músculo dentro dessa janela. Não é fazer 12, uma contagem de 12 com carga leve. Não. Lembra-te. Tu tens que, claro, aprender a contrair, tens que fazer a contração e levar a exaustão ali nessa janela de treino. Claro que se fores iniciado, talvez não precises de levar ao limite, podes deixar sempre algumas repetições de reserva. Agora, se já fores mais avançado, tu tens que trabalhar num regime intenso dentro dessas repetições. E aí sim, num plano de pelo menos 10 semanas, poderás chegar ao pico de hipertrofia com o treino que tu tens. Ok? Então, só recapitulando, tu com a corrida aumentas a massa muscular? Aumentas até um certo ponto. Depois o que é que precisas? Treino resistido. Então, quando passas para o treino resistido com cargas, o que é que tu podes fazer? Podes iniciar, depende, se fores um iniciado, convém começares com mais repetições, para teres uma noção de como movimentar, e à medida que fores ganhando mais experiência, vais baixando as repetições e aumentando a carga, sempre com acompanhamento, está bem, malta? Pronto, depois imagina que já estás a estagnar dentro daquela série de 8 a 12 repetições. Muito bem, o que é necessário? Alguma alteração no teu plano de treino. Principalmente mesmo em termos de cargas, podes então passar para um treino um pouco mais de força, então baixas as repetições, pões um pouco mais carga. Para quê? Para tu recuperares daquele momento, daquela fase. Porque nós, de alguma forma, nós não estamos sempre a evoluir de forma contínua. Nós necessitamos de fazer uma periodização, que é uma troca, neste caso, às vezes, de alguns exercícios, uma troca de algumas cargas. Para quê? Para que todo o nosso sistema se equilibre. Tá bem? Tu não consegues e não deves estar sempre a fazer a mesma coisa, ou mesmo, trabalhar de 8 a 12 sempre. Não. Convém fazer ciclos. Quando tu notas que tu estancas um pouco a tua massa muscular, e claro, tem que estar tudo de acordo, tudo o que vem antes, dieta, sono e por aí. Quando estamos só a falar de treino, aí sim, o que é que tu vais fazer? Tu mudas, mas aí convém sempre falar com um treinador, está bem? Pronto, agora vou dar só aqui alguns exercícios para tu perceberes como começar, se calhar o que é que tu tens que questionar, não é? Por exemplo, aqui na nossa área, nós não trabalhamos com máquinas, eu recomendo vivamente que toda a gente aprenda estes movimentos. Primeiro, deadlift, aquele exercício, assim, olha, de levantar o peso do chão, está bem? Super importante. Vais usar várias articulações, não é? Vais usar vários músculos também. É das coisas mais importantes para a tua saúde em termos de consciência corporal. Porquê? Porque todos os dias tu apanhas coisas do chão e vais fortalecer os músculos mais importantes que te dão estabilidade, está bem? Claro que vai-te ajudar imenso também, dor de costas e assim. Então, com um exercício tu consegues trabalhar muitos músculos e construir um físico bem interessante. Então, numa primeira fase, este é um dos movimentos importantes. Outro seria, com uma barra, back squat. No back squat, a mesma coisa, multiarticular, várias articulações a trabalharem, grandes grupos musculares, a perna é espetacular, sem dúvida que é difícil de desenvolver, mas convém tu trabalhares desde o início esses músculos, são grandes e dão uma ótima estrutura, assim, um homem com uma perna fica muito, muito interessante, sem dúvida que tu deves apostar sempre. Depois, claro, bench press, aquele deitado, não é? Toda a gente gosta, não é? Claro. Outro, elevações. Pumba! Se não consegues fazer elevações, não tem mal. Usa assim uma máquina. Tens aquela assim, por exemplo. Nós não trabalhamos com isso. Nós podemos utilizar um elástico. Mas pronto, primeiro aprende estes movimentos básicos. O que é que vais fazer? Pegas nas repetições que nós falamos e podes fazer 4 séries de 8 a 10, mais ou menos. Pões uma carga interessante e, com acompanhamento, tu tens que fazer isto muito bem. Sabendo fazer isto, tu aprendes a biomecânica base, não é?
e depois sim, podes fazer outros exercícios. Podes utilizar estes exercícios numa primeira fase do teu treino, no primeiro, vamos imaginar, nos primeiros meses estás já a aprender a treinar, começas com estes exercícios e depois começas a ir para exercícios mais independentes, só de apenas com uma articulação envolvida, entendes, mais isolados, e aí sim tu consegues ter treinos já muito interessantes. Pronto, só dando aqui uma recapitulando aqui um pouco. Assim, não existe treino certo ou errado, existe treino mais apropriado. É fundamental treino de cardio também para desenvolver a massa muscular? É, sem dúvida, porque metabolicamente o teu corpo funciona melhor. Internamente, o oxigênio passa mais rápido, os nutrientes também vão mais rápido, tu reforças a síntese de massa muscular. Pronto, tem aqui outras coisas muito interessantes. Então, fazer um cardiozinho também é bom. E desenvolve a massa muscular até um certo ponto. Depois o que é que tens que fazer? Pôr carga, não é? Resistido, treino de força, está bem? Dentro dos treinos de força tens ali repetições a seguir mais ou menos padrão, 8 a 12 repetições, é o que traz melhores resultados de hipertrofia. Lembra-te, não vais trabalhar sempre isto, faz pelo menos 10 semaninhas. Depois destas 10 semanas, o que é que tu vais fazer? Vais aprender, nestas 10 semanas, o que é que vais fazer? Aprender estes movimentos difíceis. Não vais pôr muito peso, vais pôr a carga certa para executar corretamente e, com o tempo, após esse exercício principal, tu começas a pôr mais um simples, está bem? Imagina, então fazes esse principal e mais 2, aí fala com o treinador, se quiseres manda uma mensagem, também te posso ajudar com isso, está bem? Pronto, e assim fica um ótimo treino para tu desenvolveres a massa muscular, ok? Pronto, eu espero que tenha sido claro. É só uma ideia, claro que é um caminho. Há imensas coisas que nós podemos fazer. Sabe? Isto não depende só do treino, depende de outros fatores, como tu sabes. Mas qualquer dúvida, manda aí. Se quiseres começar a fazer um treino, se quiseres desenvolver a tua força, aumentar a tua massa muscular, vem treinar connosco. Tens acesso a uma aula completamente gratuita. Nós fazemos um acompanhamento bem personalizado. Apesar de serem aula de grupo, nós olhamos para a tua individualidade e damos o que tu precisas, tá bom? Eu desejo-te então um ótimo dia e bons treinos.